Olá pessoal, bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e antes de começar qualquer coisa eu gostaria de parabenizar a todos nós pelos 1000 inscritos. Agora eu acho que tem 1030. Gente, eu tô muito feliz por a gente ter chegado nessa marca e eu nem acreditava que eu ia chegar a 1000 inscritos assim antes de completar um ano de canal. Em dezembro a gente completa um ano de canal, tá bem pertinho. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês. Eu espero continuar com o canal, continuar lendo, continuar conversando. Pode ser que as coisas mudem um pouco, né, no caminho, mas eu acho que eu vou continuar por aqui por um bom tempo. E eu preciso agradecer ao Rafael do Livros e Teologia, agradecer ao Bruninho do Mais Uma Página. Eu também quero agradecer ao Platinho, que é um fofo, e tantos outros canais e tantas outras pessoas que têm divulgado o Intervalo Literário. Eu não poderia deixar de agradecer vocês. Pois bem, a gente vai falar hoje sobre Devoradores de Mortos, do Michael Crichton. Acho que é assim que fala. Ele é autor também do Parque dos Dinossauros e Assédio Sexual. Não li nenhum dos outros dois, tá? Esse é o meu primeiro contato com o autor. E esse livrinho é uma parceria da Roku com o LPM Pocket. Eu tenho, não sei se eu já contei pra vocês, uma coleçãozinha assim bem pequena de pockets. Eu gosto muito de ler livrinhos pockets, porque é gostoso, é confortável de ler, né? E eu tinha largado um pouco a literatura. Na verdade, tem muito tempo que eu não falo de literatura aqui no canal com vocês. E eu falei, tem que ler alguma coisa. Eu peguei qualquer um, assim. Peguei esse aqui e fiquei lendo durante um tempo. Deixei esse livro na casa da minha mãe, deixei esse livro na casa da minha irmã, e foi ficando. Mas quando eu peguei ele mesmo pra ler, assim, eu não consegui parar. Porque essa é uma característica legal desse livro, que ele parece um filme, parece um roteiro de filme, e me parece que é próprio do autor, como está escrito aqui atrás. E o que é esse livro? Na verdade, não é uma história que ele inventou. Ele parte de um documento de 922 de um árabe chamado Ahmad ibn Fadlan, que ele conta sobre uma viagem que ele precisou fazer para o califa e como que a viagem dele foi desviada com o contato que ele teve com os vikings, né, que ele chama de nórdicos. E aí é uma aventura maravilhosa. Então ele tem um quê desse documentário e ele vai pincelando algumas coisas sobre a narrativa. Logo aqui no início a gente tem umas coisas interessantes. Por exemplo, o primeiro texto que você vai ler Nossa, eu acho que deve ter gente aí com gastura, né? Porque eu tô dobrando o livro. Esses livros assim, pequenininhos, eu dobro, gente. É tão gostoso. Vou ler pra vocês. O nome do Wendell é muito antigo, tão velho quanto quaisquer dos povos do país do norte, e quer dizer a névoa negra. Para os nórdicos, significa uma névoa que traz, sob a cobertura da noite, demônios negros que assassinam, matam e comem a carne dos seres humanos. Os demônios são peludos e repulsivos ao toque e ao cheiro. São ferozes e astutos, não falam a língua de nenhum homem e ainda assim conversam entre si. Chegam como a bruma da noite e desaparecem de dia, para onde nenhum homem ousava seguir. Você começa o livro, por exemplo, você leu aqui atrás, aí você vai ler aqui e é uma coisa totalmente assim, fantasiosa. Aí você para e pensa, cara, isso aqui é um documento super antigo e tu vai falar disso, não tem como você não ficar curioso, né? Aí depois você vai ler 2 provérbios, um viking e um árabe. O viking: não louve o dia até que venha a noite, uma mulher até que ela seja queimada, uma espada até que ela seja testada, uma donzela até que tenha casado, o gelo até que tenha sido transposto, a cerveja até que tenha sido bebida. E o provérbio árabe: o mal vem de longa data. Interessante, né? Porque eu não tenho contato nem com
muito assim com essa questão dos vikings, né? Nunca li nada sobre os vikings e também não tinha contato com nada árabe. Nesse livro a gente vai ter os dois. Aí vai ter uma introdução falando sobre o manuscrito de Ibn Fadlan, vai falar sobre como que várias pessoas já tentaram traduzir, várias pessoas acharam pedaços, e aí tem aquela briga se aquilo é verdade ou não, né? Se é um trecho verdadeiro ou se foi um trecho modificado. Vai falar um pouco sobre o que tem do viking, né, da cultura viking, e vai falar também sobre Ibn Fadlan, sobre o que se sabe do autor. E é pequenininho, tá vendo? Tô passando as folhas. Não mostrei. Tô passando as folhas aqui falando o que vai te levar ao texto. E aí começa o livro Devoradores de Mortos e eu vou contar mais ou menos o início dessa história. O Ahmad ibn Fadlan trabalhava de alguma forma para o califa e ele foi levar um recado para um homem muito rico na cidade, chamado Ibn Karim. E aí, esse Ibn Karim era muito apegado às coisas, então ele trancava muito a casa, ninguém sabia da mulher dele e tal. Ele chegou na casa desse homem, muito sovina, e não recebeu um bom tratamento, ficou cansado, ficou esperando quase um dia inteiro, e até que a mulher do califa apareceu, e aí se insinuou para ele, eles se divertiram, sabe? Até que o cara chegou. Quando o cara chegou, percebeu mais ou menos o que tinha acontecido e ele ficou com muita raiva do Ahmad. Quando então surgiu uma missão, assim que surgiu então uma missão para o califa, né? Esse cara exigiu que o Ahmad fosse mandado embora, porque era uma missão demorada e tal, então ele queria se livrar do cara. E aí ele vai começar a contar então como que foi essa viagem pro norte. E ele conta muito rápido, tá? Então ele vai falando assim, nós paramos aqui, paramos ali, foi ficando frio, a roupa que a gente levou era insuficiente e a caravana é assim, assado, e a gente teve que parar num lugar tal, teve até um lugar que ele falou que congelou a barba dele. Vou até ler aqui pra vocês. Na verdade, eu podia ver a praça do mercado e as ruas de Gurgânia completamente desertas por causa do frio. Foi uma das vezes que ele precisou parar. Podia-se percorrer as ruas sem encontrar ninguém. Uma vez, quando saía do meu banho, entrei em casa e olhei pra minha barba, que virara um torrão de gelo. Tive que degelá-la diante do gelo. Diante do fogo do gelo. Ele vai passar também pelas cidades e durante a viagem ele vai contando os comportamentos assim dos povos que ele vai encontrar. É muito interessante porque ele vai falar sempre um pouquinho da fé, vai falar de como que as pessoas lidam com a doença, lidam com a morte, como que as pessoas lidam com a higiene. Ele é muito preocupado com a higiene, ele sempre fala muito da higiene. Vai falar também do costume das mulheres, porque ele fica meio chocado, né, quando ele encontra mulheres que são mais livres do que as mulheres árabes. Tem uma parte também que eu notei, é que ele faz comentários interessantes sobre a cosmovisão daquele povo. Que o árabe tem a cosmovisão muito marcada, né? Então, quando ele encontra uma outra cosmovisão, o Ahmad fica curioso. E ele vai dizer assim sobre os oguzes, né? Turcos oguzes. Eu os ouvi dizer, não existe Deus senão Alá, mas eles falam assim para se aproximarem de quaisquer muçulmanos, não porque tenham fé. Aí olha só, ele também fala assim, os oguzes não se lavam após defecarem ou urinarem, nem se banham depois da ejaculação ou em qualquer outra ocasião. Eles não querem saber de água, especialmente no inverno. Tá vendo? É um relato assim bem sequinho e é gostoso porque passa rápido, tem bastante ação. Não tem muito relato sobrando, né? Então é mais um relatório. As mulheres oguzes nunca se velam na presença de seus próprios homens ou estranhos, nem cobrem quaisquer partes de seu corpo na presença de qualquer pessoa. Um dia paramos na tenda de um turco cuja mulher estava presente. Enquanto conversávamos, a mulher descobriu suas partes pudendas e coçou-as sob a vista de todos nós. Cobrimos nossos rostos e dissemos, peço perdão a Deus. O marido riu e disse ao intérprete, diga-lhes que nos descobrimos na presença deles para que possam ver aquilo e ficarem envergonhados, mas que aquilo não é para ser alcançado. Isto é melhor do que a mulher se cobrir e ainda assim ser alcançado. O adultério é desconhecido entre eles, que
cortam em dois todo aquele que descobrem o ser um adúltero. Isto é feito assim: eles unem os ramos de duas árvores, amarram o adúltero nos ramos, depois soltam ambos os ramos, de modo que o homem amarrado é rasgado em dois. Ele vai encontrar essa sociedade nórdica muito selvagem, com umas leis assim muito estranhas para ele. Então é interessante ver como que esse estranhamento causa um efeito no texto. O texto fica interessante, né? Porque ele vê, relata, fala um pouco assim, muito pouquinho mesmo sobre o espanto dele, mas quando vai passando para frente, quando a viagem dele vai mudar, né? Porque aqui eu ainda tô lendo ele viajando para encontrar a missão dele, né? Numa cidade. Só que ele vai parar uma hora num lugar quando ele vai encontrar com o povo nórdico, né? Quer ver no capítulo? Não tem divisão de capítulo. Mas aí tá aqui assim, ó, primeiro contato com os nórdicos. Aí a partir daqui a gente vai entrar em contato com o povo que o Ahmad vai passar o resto do livro. Então aqui o relato da cultura é um pouco mais detalhado, é uma delícia de ler, e também o espanto do Ahmad vai se misturando com aquela aclimatação que ele vai passando, que ele passa tanto tempo com esse povo que ele fica parecido com aquele povo e ele até consegue conciliar alguns valores árabes, a religião árabe, com os valores nórdicos. E ele começa sem preconceito, sabe? A contar sobre os deuses, sobre os costumes desses nórdicos. E qual é o plot twist aqui? É que quando ele encontra esse povo nórdico, o líder deles está doente. À beira do rio tem um acampamento, o líder está doente. Existe uma picuinha entre dois possíveis próximos líderes daquele acampamento, daquela tribo. E aí ele tá no meio daquilo, ele precisou parar ali, ele tá no meio daquilo, foi convidado, ele e a comitiva, né? Ele não consegue sair, porque enquanto o líder tá doente, eles ficam fazendo festa, é estranho, né? Mas eles fazem festa pra tudo, até pra morte. Quando ele morre, ele tenta ir embora, o Ahmad tenta ir embora, e eles falam, não, você não vai embora, você vai ficar pro funeral. Aí que tá. No meio desse funeral, que é super estranho, que é um funeral diferente, é cremado, uma mulher tem que morrer junto com o defunto, né? Ela tem que ser cremada junto com o defunto, então uma das escravas vai voluntariamente, é uma honra morrer com seu amo. E antes de morrer ela faz sexo com todos os guerreiros e eles fazem isso por amor ao guerreiro que morreu. É muito engraçado que ele vai relatar que uma senhora, que assim, o povo nórdico é rosado, né? Ele fala que assim, o povo nórdico é rosado. E uma senhora muito velha e negra é a xamã daquele povo. E ela que mata a mulher, e ela mata coisas e joga dentro do barco que vai cremar, né? E aí quando tudo termina, eles cremam o barco junto com um monte de bicho morto, a menina que morreu, o defunto. É um funeral muito complexo e ele conta direitinho, tá? Eu tô contando bagunçado, que é pra não ficar dando spoiler pra vocês. Mas aí, quando tá naquela festa do funeral, chega um cara e é bem recebido e todo mundo trata ele muito bem. E aí ele vai perguntar pro intérprete quem é ele. Aí ele vai falar, esse aqui é parente do Beowulf, que é o novo líder da tribo. E ele tá pedindo ajuda porque o reino dele está sendo atacado pelos Wendel. Aí eles vão oferecer essa ajuda, na verdade eles vão atender esse pedido de ajuda, vão pro reino desse cara, esse cara fica, vão pro reino desse cara e eles precisam levar uma pessoa que não é um guerreiro. É isso mesmo, eles precisam levar uma pessoa que não é guerreiro. E aí eles olham pra quem? Ahmad vai ter que ir com eles. E aí ele é obrigado, né? Senão ele ia morrer. E ele larga a comitiva dele para viajar com os nórdicos, para guerrear contra os Wendel. E aí o livro segue maravilhoso. Tinha um tempo já que eu não li uma boa história
assim, rápida, gostosa de ler, com detalhes legais, com curiosidades. E no final do livro você vai ter uma discussão bem rapidinha também sobre quem seriam esses Wendell, quem seriam essas criaturas, esses devoradores de mortos. Então, gente, é uma leitura maravilhosa. Tinha um tempo já que eu não lia uma coisa assim tão gostosa, sabe? Aquela sensação de estar lendo um filme. Eu tive essa sensação com O Grito da Hiena. E eu tive também com esse aqui de estar lendo um filme. É muito gostoso. E se você tiver esse livro perdido na sua casa, vale a pena você deixar ele assim na bolsa para dar uma lidinha de vez em quando. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você comprar. Se tiver no Kindle, eu também vou deixar aqui embaixo a informação de que tem e-book. E sempre que você compra pelo link que eu deixo aqui embaixo, uma parte da compra vem para mim sem você gastar mais nada, tá bom? Então é isso, gente, rapidinho eu fiz esse vídeo para falar com vocês sobre essa leitura gostosinha que eu fiz. E logo logo a gente vai falar sobre o Maquiavel Pedagogo. Eu tô demorando um pouco com esse livro porque eu tô pesquisando pontes entre o que o Pascal Bernardin falou naquele livro com o que a gente tem aqui no Brasil. Mas é uma pesquisa rápida, logo logo eu termino e aí eu vou trazer um vídeo bem legal aqui sobre aquele livro, tá bom? Então é isso, tchauzinho. Vamos terminar 2019 lendo.